bom estar em casa, né, velho? Eu gosto de viajar, mas é muito bom voltar para casa. Jesus é bom demais, eu gosto de estar aqui. Fala assim, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Quantos aqui assistiram Homem-Aranha sem volta para casa? Levanta a mão, só para eu ver assim. Muita gente assistiu, pode abaixar a mão. Que filme, velho. Que filme bom, velho. Tem alguém aqui, quem gosta de cinema, de filme, de verdade mesmo? Levanta a mão, pode abaixar. Eu gosto muito de filme, de cinema. Eu falo para Jamila, se a gente não morasse em Marília, porque Marília é uma parada difícil, mas se a gente não morasse em Marília, ou se eu não fosse um pastor, eu gostaria de ter um cinema. Mas não um cinema de shopping, tá ligado? Eu gostaria de ter um cinema, sabe, tipo, conceitual, que passa filme na película mesmo, tipo 16mm, assim, sabe? Aquelas coisas bem cult. Eu gostaria de ter um negócio desse. Porque eu gosto de filme, eu gosto de assistir filme, eu gosto de cinema. Tem uma pregação que eu fiz aqui uma vez, que é em Medias Res, que é uma ferramenta que o cinema usa para te contar uma história, enfim. E a gente foi no cinema assistir Homem-Aranha de volta para casa. De volta para casa não, perdão, de volta para casa é o segundo. Sem volta para casa, que é o terceiro. Que filme incrível, cara. Na semana que eu assisti o filme, eu fiz uma pregação baseada na história do filme. Só que envolve spoiler, então eu não vou dar spoiler, porque eu sei que tem gente que não assistiu ainda. Eu vou esperar o filme ficar um pouco mais antigo, e depois a gente prega sobre ele, porque daí eu posso te dar spoiler. Mas, cara, de tantas coisas legais, eu não posso nem falar da minha cena favorita, porque senão eu vou dar um spoiler muito grande, mas de tantas coisas legais que a gente poderia tirar daquele filme, como por exemplo, uma mensagem de redenção, uma mensagem de perdão, uma mensagem de segunda chance, de tantas coisas legais que a gente poderia tirar daquele filme, eu vou pegar uma frase. Uma frase que não é spoiler, não estraga a sua experiência, mas está dentro do contexto do filme. Que é uma frase que a MJ fala. Ouço ruídos. É uma frase que a MJ fala. E ela fala uma frase que é mais ou menos assim: se você espera frustração, se você espera desapontamento, você nunca se frustra, você nunca se desaponta de verdade. Quem aqui lembra dessa frase no filme? Ela fala uma parada mais ou menos assim: se você espera que o negócio vai dar errado, parafraseando a MJ, se você espera que o negócio vai dar errado, você não se frustra, você não fica tão chateado, você não fica tão triste. Só que é tão fácil a gente se identificar com essa frase, porque quantas vezes a gente não abaixa as nossas expectativas para que a gente não se frustre? Vou dar um exemplo, ok? Um exemplo que vai comunicar com bastante gente, eu acredito. Eu vejo movimentação. São Paulo contrata o Patrick, contrata o Alisson, contrata um goleiro para tirar o Volpi do gol, misericórdia, ninguém mais aguenta o Thiago Volpi. Aí eu fico com uma linha fina, tá ligado, Gui? De criar a expectativa do São Paulo, pelo menos classificar para a Libertadores, ou aquela história tipo assim, é o São Paulo, ele pode me frustrar de uma maneira absurda, como sempre. E aí eu crio expectativa ou não? Ou a gente pode, sei lá, isso vale para qualquer coisa. Um filme, igual a gente está falando de filme, um filme. Vai ter um filme novo do Batman esse ano. Eu gosto muito do Batman. O Batman é o melhor herói do mundo. Agora, você pode criar muita expectativa e chegar lá e, poxa, o filme não é tudo isso, ou o filme é muito massa, mas aí a gente quer fazer um movimento de abaixa a expectativa e a gente vai, tipo assim, neutro para o filme. Só que isso até vale para algumas coisas, mas no geral, essa frase já esconde dentro do nosso coração uma frustração, mano. Eu até falei brincando essa frase lá nas férias com o pessoal, enquanto a gente estava trocando ideia, que estava um dia que estava ameaçando chover, e a gente queria dar um rolê, e será que vai chover, será que não vai chover? E eu até falei brincando, tipo assim, se a gente esperar a chuva, quando chover, a gente não se frustra, mas, na verdade, olha que frase de uma pessoa frustrada, não é verdade? Olha que frase, na verdade, de uma pessoa machucada, de uma pessoa que não quer criar esperança. E a gente tem que tomar cuidado, porque como o filme é incrível demais, e é muito fácil a gente se identificar com essa frase da Mary Jane. Na verdade, no filme ela não é Mary Jane, né? Ela é Michelle, mas enfim, é MJ. Aí é muito fácil a gente se identificar com essa frase dela,
É muito fácil porque é muito humano e a gente se frustra com muita coisa. Porém, hoje eu quero te convidar a fazer um movimento diferente. Por quê? A gente pode até usar essa ferramenta de abaixar as nossas expectativas para não ter frustração, quando a gente estiver falando do nosso São Paulo, que está uma tragédia, mas quando a gente estiver falando do nosso relacionamento com Deus, Deus é o Pai que não te deixa na mão. Deus é o Pai eterno que não te frustra. Então as pessoas podem te deixar na mão, as situações podem te decepcionar, mas Deus é o Deus que jamais te decepciona. Então, em Deus não pode haver falta de confiança. No seu relacionamento com Deus, não pode haver falta de confiança. Você não pode chegar e falar assim, bom, eu já vou chegar aqui esperando que algo dê errado, afinal de contas, Deus vai me frustrar. E a resposta é não. Você tem que chegar para se relacionar com Deus, sabendo que Ele é Deus, o seu Pai, mas sabendo que a resposta que Deus te dá, nem sempre é a resposta que você queria. Porque tem gente que se frustra com Deus e com as coisas que Deus faz, porque Deus só é bom quando faz aquilo que ela quer. Quando Deus dá aquilo que a pessoa não quer, aí a pessoa fica frustrada. Mas veja bem, Deus é soberano, está acima de todas as coisas, e Deus não nos decepciona. Então talvez é a nossa expectativa e a nossa mentalidade que estava errado. Posso ouvir um amém ou não? Deus responde às nossas orações, cara. Independente da resposta, se é aquilo que você estava esperando, mas Deus responde às nossas orações. Quem aqui estava no Sunset ano passado? Fala eu. Cara, a gente fez um momento lindo no Sunset. Aquele momento marcou a minha vida e marcou a vida de outras pessoas, tenho certeza. A gente abriu o microfone e uma galera foi dar testemunho sobre coisas que Deus havia feito na vida delas. Quantas coisas legais a gente ouviu ali no Sunset. Quantas orações respondidas. Quantos milagres a gente viu. Cura interior, cura da alma. Cara, que coisa linda a gente viu acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus é o Pai que não te frustra. Posso ouvir um amém? Deus opera milagre no nosso meio, cara. Um dos testemunhos eu posso contar foi de um mano que foi curado de um câncer. É isso mesmo, ele foi curado de um câncer. Deus curou uma pessoa de um câncer. Dá um amém no seu lugar, cara. Deus ainda opera milagres. O mesmo Deus, o mesmo Jesus do Novo Testamento é o Jesus que está passeando no nosso meio aqui agora nessa noite. Então a gente tem que criar expectativas em Deus, naquilo que Ele vai fazer. O nosso ano está começando, e aí às vezes, já voltou às aulas ou ainda não? Quem já está com aula? Levanta a mão. Ninguém está com aula ainda, né? Volta a aula quando? 10 dias mais ou menos? Entre 10 e 15 dias, né? Beleza, vamos botar 10 dias aí. Aí a galera já fica tipo assim, velho, vai voltar a aula. Tem a galera que fica hypada para voltar a aula, não por causa da aula, mas por causa da rapaziada, por causa do futebol, por causa do basquete. Mas tem a galera que não quer que volta, quer ficar em casa. E já fica tipo assim, eu vou abaixar as minhas expectativas, porque afinal de contas falaram para mim que o segundo ano de ensino médio é o mais difícil de todos, então eu já vou chegar lá na boa, porque... Ei, que tal se você mudar a sua ótica? Que tal se você mudar a sua mentalidade? Que tal se você criar expectativa naquilo que Deus pode fazer através da sua vida dentro de uma sala de aula? Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os meninos no discipulado do Casca Grossa. Quantos aqui conhecem alguém que não é crente? Levanta a mão. Abaixa a mão. Pergunta. Eu quero que você responda. Qual é o canal de bênção que Deus pode usar para que o seu amigo se converta? Fala eu. Isso. É tão difícil a gente pensar, porque a gente fala assim, Deus, eu gostaria tanto que o meu amigo se convertesse, mas você nunca prega o evangelho para ele. Conversa de filme, conversa de série, conversa da Netflix, conversa de futebol, conversa de um monte de coisa. Prega o amor de Jesus, que seu amigo vai se converter, cara. Que tal se você criar expectativa no seu coração, que você vai ser um canal de bênção na sua sala de aula, e que você vai ganhar alguém para Jesus esse ano? Tem alguém comigo aqui ou não, mano? Ei, a gente existe por causa disso, cara.
A nossa missão é uma só, pregação do Evangelho. Então, eu quero realmente hypar você para esse ano, e eu quero que você saiba que você é parte de algo gigantesco, cara. Nós vamos trocar essa ideia no Deep Conference. Por quê? Porque o nosso tema no Deep Conference é: prepare-se para o futuro. Agora, o futuro é uma parada lá na frente que a gente não consegue enxergar, mas para a gente se preparar para esse futuro que vai vir, a gente muda o nosso comportamento hoje. Eu quero ler um texto com vocês a respeito de tudo isso que a gente está conversando, que tem muita coisa que a gente pode tirar, mas eu já quero começar logo de cara. Crie expectativa sim, cara. Crie expectativa para 2022. Coloque sua expectativa lá no alto, nas coisas de Deus. Se você colocar expectativa nas coisas do mundo, meu irmão, o mundo é decepcionante, o pecado é decepcionante. Realmente, aí não tem o que a gente fazer. Agora, crie expectativa nas coisas de Deus. A minha célula vai bombar, os meus amigos vão se converter, eu vou ganhar aquele amigo para Jesus que eu prego há tanto tempo. Olha só, às vezes é alguém da sua família que você quer que se converta. Cria expectativa, ora, coloca isso diante de Deus, e eu sei que Deus vai responder a sua oração, amém? Olha que massa isso aqui, Atos 16, versículo 25, até o 34. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Peraí, segura aí. Os caras estavam cantando o hino, e os outros presos ouviam. Então isso significa que eles estavam onde? Na prisão. Agora, o que é que os caras fizeram para eles estarem na prisão? Eu te conto. Aconteceu o seguinte: Paulo e Silas estavam numa cidade pregando o evangelho. Tinha uma menina lá, que ela era endemoniada, e por causa desses demônios que estavam dentro do corpo dela, ela fazia, tipo, magia, vidência, essas paradas, sabe, tipo, ler o futuro, essas coisas assim. E aí, ela dava muito dinheiro para a galera que era, tipo, dono dela, sacou? A galera que escravizava ela. E aí, ela por causa do demônio que estava dentro dela, quando Paulo e Silas estavam pregando, ela começou a atormentar a pregação. Ela começou a causar, tá ligado? Ela começou a causar. E aí, o Paulo ficou irritado, e ele expulsou o demônio da menina. Só que quando ele expulsou o demônio da menina, os donos, aqueles caras que estavam escravizando aquela menina, infelizmente, os donos dela, eles ficaram irados, falaram assim: a nossa fonte de dinheiro secou. Ele expulsou o demônio. Então, eles mandaram prender Paulo e Silas, e eles deram uma surra no Paulo e no Silas. Agora presta atenção. Nós estamos falando sobre expectativa, diminuir as expectativas para não ter frustração. A frase da MJ do filme do Homem-Aranha, presta atenção. Paulo e Silas, se eles estivessem com o olhar humano, se eles estivessem com o olhar da nossa carne, eles tinham tudo para se frustrar. Eles poderiam pensar assim: poxa Jesus, o Senhor tirou a gente de casa, mandou a gente para outra cidade, a gente estava pregando o evangelho suave, libertamos a menina que estava sendo opressa, escravizada, libertamos o demônio que estava oprimindo a vida dela, e a gente leva uma surra, e é lançado na cadeia. Se eles estivessem com a cabeça normal, padrão, sem o Espírito Santo agindo na vida deles, eles teriam se frustrado, com certeza. Mas a Bíblia diz que eles estavam cantando e os outros presos podiam ouvi-lo. Eu sei que eu já li esse texto aqui, mas vale a pena você refletir a respeito dele. Se eles estavam cantando e os outros presos podiam ouvir, significa que eles não estavam cantando baixinho, Gu, eles estavam cantando altão. Eles estavam cantando de uma forma que os outros poderiam ouvir, eles estavam louvando real mesmo. Eu não sei se o Paulo e o Silas eram afinados, ok? Mas eu sei que eles estavam cantando muito alto e estava a galera ouvindo. Presta atenção, olha a mentalidade, olha a mudança de mente. Ao invés deles pensarem, presta atenção, ao invés deles pensarem na frustração, ao invés deles pensarem na surra, eles estavam louvando a Deus, eles estavam engrandecendo a Deus, eles estavam cantando louvores a Deus, porque eles tinham consciência do seu chamado, eles tinham consciência daquilo que eles tinham que fazer, eles tinham consciência de que era um privilégio passar porque eles estavam passando pela pregação do Evangelho, meus irmãos. Até hoje tem crente que é perseguido. É que no Brasil a gente vive confortável, a gente pode fazer o culto aqui, ninguém vai te bater porque você é crente. Se alguém fizer isso com você é crime, ninguém pode te bater porque você é crente. Agora, existem países que as pessoas perdem mão, perdem dedo, perdem parte do corpo porque são crentes. E ainda assim as pessoas continuam sendo crentes, a igreja continua avançando. Você duvida de mim? Escreve no YouTube,
PIB Marília, Dr. Elias Dantas, ele esteve com a gente ano passado, e ele falou exatamente sobre a igreja perseguida, a igreja que é subterrânea por causa da guerra que está acontecendo. Ei, a igreja continua avançando, então a gente precisa trocar a nossa mentalidade e parar com esse negócio de, algumas coisas vão acontecer e talvez eu me frustre, e comece a criar expectativa em Deus, porque eu tenho certeza absoluta que o Paulo e Silas, eles estavam com as expectativas nos lugares certos. É por isso que no momento da luta, depois de uma surra por causa de Jesus, eles continuavam cantando louvores ao Senhor Deus. Meus irmãos, algo poderoso acontece na nossa vida, quando independente do que está acontecendo ao nosso redor, a gente continua louvando a Jesus. Eu vou te contar uma história breve. Pastor Domingos Jardim, o pastor dessa igreja em 2002, o pastor Domingos Jardim teve um câncer terminal. Eu já contei essa história aqui. O médico falou para o meu pai assim, o senhor tem 3 meses de vida. Paga as contas, arruma as coisas, que essa parada não tem que fazer. O câncer que meu pai tinha não tinha como operar. Meu pai fez quimioterapia e radioterapia. Ele perdeu todo o cabelo, perdeu a sobrancelha, perdeu barba, perdeu tudo. Só que eu vi, e muita gente da igreja também viu, gente que está na igreja até hoje, viu pastor Domingos, dentro do tratamento de quimioterapia, radioterapia, que é um tratamento sério, um tratamento muito agressivo, subir no púlpito e pregar a mensagem do Evangelho. Porque a gente pode escolher se frustrar com as situações, a gente pode escolher se frustrar com o que está acontecendo ao nosso redor, ou a gente pode levantar a cabeça e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não estou diminuindo se está acontecendo algum problema na sua casa, alguma coisa, mas eu, como voz de Deus, quero colocar o seguinte para você: cria expectativa em Deus, porque Deus tem um plano maior para a sua vida. Mesmo que você não consiga enxergar o final deste plano, Deus já sabe o começo, o meio e o fim. Então confia em Deus. Esse texto aqui prova isso para nós, porque olha só, de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate, estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, temendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição. E ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Dá um amém no seu lugar. Presta atenção. No momento em que Paulo e Silas, eles estão levando uma surra por causa do Senhor Jesus Cristo, esse momento para eles podem não estar compreendendo o que está acontecendo. Esse momento para eles pode parecer muito difícil, mas presta atenção, Deus tinha um plano. Primeiro, Deus estava moldando o caráter deles. Segundo, Deus já sabia que por causa dessa surra, eles iam parar na prisão. Na prisão, Deus ia mandar um terremoto, ia quebrar as correntes, o carcereiro ia tentar se matar, Paulo iria impedir que o carcereiro se matasse, e por causa da mensagem de Paulo e Silas, o carcereiro e sua família seriam salvos. Posso ouvir um amém ou não? Então presta atenção, que eu vou repetir. Deus já sabe o começo, o meio e o fim. O problema é que nós vivemos muito aqui no presente, a gente consegue olhar para aquilo que está ao nosso redor. Então quando alguma coisa ao nosso redor não está funcionando da forma como a gente espera, a gente se frustra, a gente quebra emocionalmente, a gente fica: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu venho hoje como pregador da palavra de Deus te dizer: confia no Senhor, porque Deus tem um plano, Ele já sabe o final da história, Ele já sabe o que Ele está fazendo. Então deposite as suas esperanças e as suas expectativas em Deus. Espera, porque de repente
algo pode acontecer, de repente, como na cadeia, de repente um terremoto quebrou as correntes, de repente a cura que você está esperando pode acontecer, de repente a sua oração pode ser respondida, de repente a mão invisível de Deus, que continua trabalhando, pode tocar a sua vida, esse seu amigo, essa sua amiga, esse seu familiar, seu pai, sua mãe, essa pessoa pode ser salva pelo poder, pela graça de Deus. Então continua firme no propósito, não se desvia para um lado nem para o outro, mas continua firme naquilo que Deus te chamou para fazer. Não sai do centro da vontade de Deus. Aprenda a continuar louvando a Senhor Deus, mesmo nas batalhas, mesmo nas crises, mesmo independente do que esteja acontecendo. Aprenda de uma vez por todas com a palavra de Deus. Por quê? Porque vir para o Senhor Jesus Cristo não é o que o pregador da televisão lá fala: vem para Jesus e os seus problemas acabaram e você vai andar de Lamborghini. Isso não existe, gente. A gente sabe que nós vamos passar por lutas, a gente sabe que nós podemos passar por qualquer outra coisa, mas a gente sabe que dentro das lutas nós teremos a vitória em nome de Jesus, mano. E já sabe o final da história. A galera fica com medo, fica pensando: meu Deus, o que vai acontecer? Nós já sabemos o final da história. Você tem o livro que conta o final para você, e no final da história, deixa eu te contar uma coisa: a igreja termina vencendo, a gente termina triunfando sempre. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor Jesus. É interessante pensar que no momento que o carcereiro, presta atenção, no momento que o carcereiro pega a espada para se matar, e o Paulo fala: não faça isso, ele manda trazer uma tocha, ele vai até o Paulo, ele vê o que está acontecendo, e ele solta a seguinte frase, ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas pregam para ele. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz que ele foi salvo, e que toda a sua família foi salva. O carcereiro, naquela noite, ele compreendeu que mesmo que tudo estivesse desmoronando ao seu redor, a única saída para a vida dele, a única esperança, a única solução, o único caminho era o Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Ele leva Paulo e Silas para a sua família, e sua família toda foi salva. Dá um amém no seu lugar. Eu comecei falando, citando a frase da MJ. E essa única saída me lembra muito uma outra cena do universo Marvel. E essa eu posso dar spoiler, porque esse filme já é um pouquinho mais antigo. Coloca a cena aí, por favor, Mu. Mas o seu amigo costuma fazer aquilo? Estranho. Você está bem? Você voltou, relaxa. Oi. Tudo bem. O que foi isso? Eu avancei no tempo para ver outros futuros e acessar os possíveis resultados desse conflito. E quantos você viu? 14.605 finais. Em quantos vencemos? Faz o menor Com sentido. licença. Essa cena é incrível. Esse filme é incrível. Porque de todas as possibilidades que o Doutor Estranho calculou com a joia do tempo, eles só venciam em uma. A galera do louvor pode subir. Eles só venciam em uma. Agora, sabe o que é interessante? Essa uma possibilidade, essa única chance, em mais de 14 milhões, foi suficiente para os Vingadores se apegarem a ela e para eles fazerem o que fosse necessário para salvar a humanidade. Eles foram até o final, até as últimas consequências, por causa dessa uma chance, por causa desse vislumbre de esperança que o Doutor Estranho calculou. Mas sabe o que é mais louco? Isso tem tudo a ver com a gente. Isso tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. Essa cena, essa frase é cristã, talvez sem nem os caras da Marvel saberem que é cristão. Porque
de todas as possibilidades que poderiam acontecer na nossa vida, nós só temos uma única oportunidade de salvação. Nós só temos uma única chance de salvação. Nós só temos uma única escolha. Nós só temos um único caminho. Não são dois, não são três. Um caminho, uma verdade, uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, 2022 é o ano que de todos os caminhos que você pode seguir, que de todas as escolhas que você pode ter, que de todos os lugares onde você pode depositar expectativa, você só tem um caminho, uma chance, uma escolha: servir a Jesus, entregar a sua vida para Jesus, se entregar realmente aos pés do Senhor Jesus Cristo, pregar o Evangelho para os seus amigos. Os seus amigos só têm uma chance, uma escolha, um caminho. Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu concluo nessa noite dizendo: aumente suas expectativas, sim, porque o caminho é uma pessoa que já veio, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Porque o caminho vivo, o Deus homem, o Deus que se fez carne, Ele habita no seu coração. Ele enviou o seu Santo Espírito para te impulsionar. Ele derramou dons espirituais sobre a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa: Vingadores é legal, é massa, mas a vida imita a arte imita a vida. Isso é fantasia. As coisas importantes acontecem no mundo real. E no mundo real, o nosso herói é o Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos escolheu como a sua super equipe, como o seu exército, como o seu time, e nós somos a resposta para esse mundo. Nós apontamos para o único caminho, nós apontamos para o Senhor Jesus Cristo, eu e você. Aumente as suas expectativas naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Pare de se diminuir. Pare de pensar que você não pode, que você não consegue. Pare de pensar que seu amigo vai se converter por causa do cosmos. Não, seu amigo vai se converter quando você abrir a boca e você pregar que você pode, você é bom, você tem talento, você tem dons do Espírito. Deus te escolheu, você não está aqui à toa. Você não nasceu por obra do acaso. Eu não conheço essa história, eu não sei se essa história é triste ou feliz, mas não importa. O que eu sei é que Deus interferiu na sua história e Deus te colocou aqui hoje à noite. Deus te colocou aqui nessa sexta-feira com um único propósito: glorificar, honrar, servir o nome dEle e pregar o Evangelho. Esse ministério, a nossa raiz, a gente existe por causa do evangelismo, e é isso que nós vamos fazer em 2022. Fique em pé no seu lugar.